não tivesse saído, não falariam. E mais, jogador, estou falando eu, mesmo que o Felipe Luiz tenha quase que 95% de razão, o jogador não gosta de treinador traíra. Agora, o Pedro tá errado, tá. Mas o que eu aprendi no mundo do futebol não é isso que ele fez. Mas vem aí o lado... Flamengo vence o São Paulo por 2-0 aí, né, no Brasileirão, segue líder. E vamos falar aqui, nesse vídeo aqui, sobre o que disse o empresário do Pedro. Pedro sai ou não sai do Flamengo, né? O empresário soltou uma nota oficial do próprio atleta e vamos repercutir aqui, né? Vamos também falar sobre a situação de Alexandro e Ayrton Lucas, dois laterais direito e esquerdo do Flamengo. Acabaram saindo machucados e vamos repercutir a nota oficial do Flamengo aí, né? E, na tua opinião, o Felipe Luiz fez certo em comentar a situação do Pedro ao vivo para a imprensa? Então eu quero saber a tua opinião, deixa a tua opinião nos comentários aí, deixa aquele seu like e vambora para mais um vídeo. Felipe Luiz fez certo em criticar ou detonar o Pedro aí ao vivo aí para a imprensa e para a torcida também? Deixa a tua opinião e vambora para mais um vídeo aí na Sul. Tamo junto aí, é nóis. Vai perder o Wesley para Roma. Ó, perde o Wesley para Roma. Perde o Gerson pro Zenit. Perde o Pedro desse ambiente. Perde 3 caras importantes. Disputa Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, hein? Sim, mas ele tendo o controle do grupo e com essa garotada que está subindo, jogando no meio das feras aí, com a maior tranquilidade, eu acho que não vai ter solução de continuidade, não. Ele tem, por lugar do Wesley, ele tem jogador para substituir o Wesley. Então, o Flamengo é potência. Agora, o São Paulo é que preocupa. O São Paulo preocupa porque ele precisa ter qualidade individual suficiente para o... Mas com Cédric e Enzo Dias, o São Paulo vai quebrar, né? Não, precisa ter qualidade individual para o Crespo conseguir fazer coletivamente e ser um time competitivo. Competitivo para a parte do meio para cima. Senão ele vai ficar do meio para baixo, muito perto do baixo. Mas eu vou escutar o Felipe Luiz falar, mas tudo isso que ele falou depois do jogo, primeiro porque ganhou o jogo, certo? Segundo porque o pilhado deu a informação que saiu a briga. O Thiago Asmar é meu parceiro. É louco igual eu, a gente pensa diferente em muitas coisas, mas eu respeito gente igual a ele e é meu amigo. E se não tivesse saído, não falariam. E mais, jogador, estou falando eu, mesmo que o Felipe Luiz tenha quase que 95% de razão, o jogador não gosta de treinador traíra. Mas muita gente vai falar, e isso eu entendo perfeitamente. Olha, o Felipe Luiz tem que fazer isso mesmo. E que, por sinal, ex-jogadores que são comentaristas hoje, como eu sou. Eu não sou mais comentarista, eu sou mais apresentador e comentarista depois. Pô, mas vocês fizeram igual. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam chacrinha. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam corpo mole. Quando vocês ficaram na reserva, faziam campanha para derrubar treinador. Mentira minha. Agora, quando um treinador vem e expõe isso, e uma semana antes, ele só falou bem do Pedro. Ele falou que o Pedro estava treinando, ele falou que o Pedro estava se dedicando. Ou eu tô louco do que eu vi? Agora, o Pedro tá errado, tá. Mas o que eu aprendi no mundo do futebol não é isso que ele fez. Mas vem aí o lado europeu. Você vai... E outra coisa, treinador para mim, ele só é bom quando ele... Pros 11. Pros outros não, irmão. Não pensa que é todo mundo que vai achar. Isso é o que eu penso, tá, gente? Porque eu fiquei hoje, domingo todo, eu fiquei pensando nisso. Felipe Luiz está errado? Não, em relação a cobrar o jogador. Mas expor do jeito que colocou, fazer do jeito que fez, e uma semana antes falou que o cara era legal, e jogador não gosta disso. Ambiente de jogador é igual... Pior. O jogador é pior, mas muito pior. Jogador, meu irmão, é uma raça de gente que ego, vaidade, grana, gosta de roubar treinador. E quando você tem
Campeonato da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, já saiu o Gerson do jeito que saiu, vai sair o Wesley, vai sair o Pedro, porque o Pedro não pode jogar mais, pra ninguém. Eu quero saber se o Flamengo tem panca, e se você tem panca, no Felipe Luiz, pra aguentar um jogador de 200 milhões sem jogar, perdendo o jogo, desclassificado. Ó, se sair da Copa do Brasil, se perder a Libertadores, você perde o emprego. Você vai perder o emprego, porque a jogadorzada não vai ficar do seu lado. Isso é o que eu penso, bota ele falando. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Primeiro você, Theo. Bom, eu vou procurar ser... A gente tem 5 minutos. Não, vou ser rápido. Eu tenho uma camisa do Pedro, da época que ele jogava no Fluminense, porque eu admirava o Pedro. E eu só tenho camisa em casa guardadinha, num lugar especial, de quem eu admiro. O Pedro realmente teve problemas com o Sampaoli, teve problemas até com o Rogério Ceni e está tendo problemas com o Felipe Luiz. Ele pode estar desmotivado. Eu hoje entrei em contato com algumas pessoas próximas a ele. Ele falou assim, olha, o Pedro está aborrecido. Ele está amunhado, aborrecido, quieto, mas ele não trouxe maiores problemas do que isso. Ele não foi lá, gritou, não fez nada. Mas quando o Felipe Luiz chega para a imprensa e fala assim, ele foi ridículo, ele foi vergonhoso, ele está colocando o Pedro contra a imprensa e a torcida. Qualquer coisa de ruim que o Pedro fizer dentro do campo... O cara com um ano, o cara machucou o joelho em 1 ano, nunca faltou num treino, velho. E qualquer coisa de errado que ele fizer, ele não deu um pique, o torcedor, aí, ó o cara. Então, Pedro, área, Flamengo acabou para você. Senão vai ter mais paz no Flamengo. E Felipe Luiz, abra os olhos. Você não pode ir para a imprensa numa coletiva dessa e arrebentar com um ativo do clube e um jogador seu. Isso não é papel de treinador. Quem pode fazer isso, com outras palavras, é o diretor, que sumiu. O boto deve estar no mar. Ô, Gabi, qual a opinião de vocês? Rapidinho, sua do Quesada. E muito obrigado e parabéns pelo Mundial que vocês fizeram. Obrigada, craque, de coração. A gente está literalmente na reta final aqui. Aí já me deixou triste. Eu queria encerrar em alto astral. Lembrei que não tem mais dolinha. Ô, craque, obrigada pelas palavras. Eu acho que o comportamento do Felipe Luiz, se ele protegeu o Pedro até aqui e a situação ficou insustentável, talvez tenha sido a única alternativa que o treinador encontrou. De fato, é fim de linha para o Pedro, uma pena que possa se encerrar essa trajetória tão bonita dessa forma. Por outro lado, a gente se despede da Copa do Mundo de Clubes com muito brilho, né, Quessadinha? Sim, com muito brilho. Um beijão no coração de todos aí. Valeu, Neto. Logo, logo estarei com você na rádio e na TV. E aquela história, às vezes a gente cobra os profissionais para serem sinceros. Foi muito sincerão o Felipe Luiz. Agora tem que ver o tamanho das costas que ele tem, né? Vamos ver se ele segura essa bronca agora. Eu acho que foi premeditado, foi tudo pensado. Eu acho que ele não foi de coração aberto e o peito, né, e o coração cheio de amor para dar, dando essa entrevista aí do nada. Eu acho que foi premeditado e o recado tem apoio da diretoria e da presidência do Flamengo. Alguma coisa me diz que tem apoio nessa declaração feita pelo técnico do Flamengo. Porque se não tiver, aí o Theo matou a charada. Aí o Felipe Luiz arranjou um problemão de vestiário para o restante da temporada. Um abração para vocês. Quando vocês voltam?
Rosinei, conta pra mim o que você pensa disso. Vamos lá, craque. Assim, primeiro que a atitude do Felipe Luiz, eu acho que de corrigir o Pedro, ele está corretíssimo. Corretíssimo, para mim também. Eu concordo. Botar na reserva, corretíssimo. Exatamente. Não botar para jogar, corretíssimo. Exatamente. Agora, a atitude de vir diante da imprensa e expor tudo o que está acontecendo, eu acho que ele errou aí, né? Porque realmente a gente sabe o que a gente viveu lá dentro do vestiário, né? Ele ganhou o time ali naquele momento que ele corrige o Pedro, mas aí ele vence a partida e vai diante da imprensa e expõe tudo isso, e ele acaba, na minha opinião, perdendo o grupo com relação a essa atitude, porque os jogadores vão ficar com o pé atrás com relação ao treinador, né? E quando você... o Felipe Luiz é um treinador jovem, é um treinador que tem capacidade demais para ser um grande treinador, mas essa questão dele ir à imprensa e expor o que o Pedro fez, o jogador não gosta. Gente, aí não gosta. Desvaloriza o jogador. Eu falar, o Godoy, a gente vai pro break, que a gente tem que ir pro break, que é importante. Na volta o Godoy dá a opinião dele. Cara, se tem uma coisa que treinador não dá certo em qualquer clube do mundo, é o que o Felipe Luiz fez. Treinador traíra e outra coisa, treinador bom é aquele que resolve o problema cara a cara, vestiário, tapa no rosto, e pá, frente e nariz. Meu irmão, aqui você não vai jogar. E aqui você não vai, porque aqui quem manda sou eu. E aqui tá todo mundo aqui. Aqui você tá fora. E acabou. Não fazer o que ele fez. Vamos pro break, voltando. Final, arrebentando a boca do balão, explodindo. Sua opinião, Oscar Roberto Godoy, 1 minuto sorteio. Não precisa de 1 minuto, não. Felipe Luiz está certo. Por quê? Porque é jogador muito paparicado, porra. Quer encostar o corpo, fazer o corpo mole? Tá engolindo isso já faz tempo, essa rebeldia do Pedro. Já dançou o Gabigol e dança o Pedro agora também, porra. Ou se enquadra, se motiva, seja responsável e profissional, ou dança, porra. Você dança, velho. Ô, garotinho! Vamos ao São Paulo. Que fase que tá o São Paulo, hein? Que fase que tá o São Paulo, craque. O São Paulo realmente ontem muito apático na partida contra o Flamengo, né? O time do Flamengo colocou um ritmo de jogo com muita intensidade, né? O time do Felipe Luiz, ele conseguiu que esse time jogasse com intensidade contra o São Paulo, e o São Paulo não conseguiu sair. Se ele fosse o Rafael, era 8. Se não fosse seria o Rafael, 8, seria né? uma goleada mesmo. O São Paulo ficou atrás ali, se defendendo, não teve contra-ataque, não teve uma armação de jogada. O Oscar ontem não conseguiu articular bem a equipe do São Paulo. Então o São Paulo ficou muito atrás ali, né, protegendo a sua defesa, que acabou tomando 2 gols e não conseguiu ter uma reação, craque. Após os 2 laterais esquerdos do Flamengo saírem lesionados da partida, e vamos repercutir aqui a nota oficial do Flamengo em relação a esses 2 casos, né? Vamos começar com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas teve um corte ali na perna, né? Um corte, teoricamente, sim, profundo. Foi encaminhado para o hospital, ficou em avaliação no hospital lá, pelo menos 24 horas, pelo menos. Na noite desse domingo, dia 13, ele recebeu alta do hospital e vai terminar o tratamento em casa, né? Então, o médico Luiz Macedo avaliou o jogador nessa tarde de domingo e constatou que ele se encontra bem clinicamente e sem dor no local. Após 24 horas de administração de antibiótico intravenoso, ele será liberado para seguir com a medicação por via oral, disse o clube, né? E o caso já do Alexandro, são casos diferentes, né? O Alexandre ainda foi substituído ainda no primeiro tempo, porém, após uma ressonância magnética, foi constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, né? O atleta já iniciou o tratamento com o DM do clube e agora esperamos os próximos resultados, né? Vale lembrar que o próximo jogo do Flamengo é diante do Santos na Vila Belmiro de Neymar, né? Então, vai ser um jogo que vai atrair muitos holofotes aí, né? Após, né, o próprio Felipe Luiz deixar público sobre a situação que vem acontecendo dentro do Flamengo em relação ao Pedro, após essa repercussão toda, né, o jornalista Vini Casagrande entrou em contato com os empresários do atleta e pegou uma notícia bastante importante, né?
Vamos dar uma olhada aqui o que o empresário disse, né? O empresário do atleta. Assim sendo, representante do jogador vão buscar proposta para tirar Pedro do Flamengo, né? Abre aspas. Vamos trazer proposta ao Flamengo e tentar uma saída, disse o representante de Pedro ao jornalista Vini Casagrande ainda na noite de sábado, no dia do jogo, né? Então a resposta foi dada logo após a entrevista coletiva do técnico Filipe Luís, que expôs o motivo do afastamento do camisa 9, né? Então, os agentes do Pedro vão tentar de todas as maneiras aí uma proposta para poder tirar o jogador do Flamengo, né? Falando nisso, o Zenit e o Besiktas querem a contratação do Pedro. Até o momento não tem nada oficial, mas o Zenit principalmente, né, que já não é de agora, pode tentar. Mas eu acho que 15 milhões de euros, zero chance de o Pedro sair com 15 milhões. Se for 20 milhões, 25 milhões, já acho que, na minha opinião, já começa a pensar em liberar. Mas fora isso, acho que não dá jogo. Não tem jogo, né, melhor dizendo.